Meu nome é Miguel. E não, eu não sou um herói. Herói é palavra de cinema, de livro de criança. Eu sou só um homem. Um homem que um dia encontrou um propósito no meio do barulho ensurdecedor das chamas e no silêncio que vem depois, aquele silêncio pesado, cheio de poeira e fantasma. As pessoas olham para um bombeiro e veem a coragem, o uniforme, a sirene cortando a noite. Elas não veem o cheiro que entranha na pele, um cheiro de plástico queimado e de coisa molhada, de medo. Um cheiro que não sai com sabão, não importa o quanto você esfregue. Ele fica na alma. Eu sei porque eu carreguei esse cheiro por 20 anos. A primeira vez que eu senti o chamado, eu devia ter uns 8 anos. Era uma noite quente de verão, daquelas que o asfalto parece respirar o calor do dia. Um cheiro forte de fumaça acordou a rua inteira. A casa do seu antenor, o padeiro, no fim do quarteirão, estava sendo devorada por uma fome laranja e vermelha. As chamas dançavam nas janelas, lambendo a madeira do telhado, e o som era como um animal gigante rugindo, quebrando coisas, estalando. O bairro todo estava na rua, de pijama, de boca aberta. Eu me lembro do medo, um gelo na barriga. Mas lembro mais ainda de quando o caminhão vermelho chegou. Aqueles homens descendo, grandes, cobertos por aquelas roupas que pareciam de astronauta, se movendo com uma calma assustadora em direção ao monstro. Eles não corriam, eles andavam com um propósito, com uma certeza que eu nunca tinha visto em ninguém. Eu vi um deles, o rosto todo preto de fuligem, só os olhos brilhando no meio da escuridão, e ele me olhou por um segundo. Não foi um olhar de pena, nem de medo. Foi um olhar de dever, de eu sei o que fazer aqui. Naquela hora, naquele caos, eles eram a única coisa que fazia sentido. Na manhã seguinte, o que sobrou da casa era só um esqueleto preto, fumegante. Mas a família do seu antenor estava viva, sentada na calçada do vizinho, coberta por um cobertor. E aqueles homens, agora com os rostos lavados, mas ainda com o cansaço estampado, tomavam café na padaria da frente. Eles não pareciam heróis. Pareciam só homens. Homens que tinham olhado o inferno nos olhos e voltado. E eu, com meus 8 anos, decidi que era aquilo que eu queria ser. Um homem que entrava quando todo mundo estava correndo para sair. Não era sobre ser herói. Era sobre fazer sentido no meio do caos. E assim foi. Entrei para a corporação com 20 e poucos anos, cheio de gás, achando que ia salvar o mundo. O que eu encontrei foi algo diferente, e melhor. Encontrei uma família. O quartel não era só um lugar de trabalho. Era nossa casa. O cheiro de café forte às 5 da manhã, sempre feito pelo Souza, que dizia que café de máquina era água suja. O barulho do rádio do plantão, um chiado constante que era a trilha sonora das nossas vidas, até ser rasgado pelo alarme. O alarme. Aquele som era um choque elétrico no coração, não importava quantas vezes você ouvisse. Em 2 segundos, o sono, a piada, a saudade de casa, tudo sumia. Só restava o foco. Adrenalina pura, limpa. A gente descia por aquele poste de metal sem nem pensar. Vestir o equipamento era um balé ensaiado 1000 vezes. Calca, bota, balaclava, casaco, capacete. Cada um ajudando o outro a fechar um zíper, a ajustar uma fivela. Um ritual de confiança. E no meio daquela família, tinha o meu irmão, Ricardo. A gente entrou na mesma turma. Desde o primeiro dia de treinamento, a gente se conectou. Ele era o meu parceiro, o meu dupla. No fogo, você não é nada sozinho. Você é os seus olhos e os olhos do seu parceiro. Você respira o ar do cilindro dele se o seu falhar. Ele é a sua mão no escuro, o seu chão quando tudo treme. Ricardo era meu chão. A gente se entendia pelo olhar. No meio do barulho de um desabamento, eu sabia o que ele estava pensando só pela maneira como ele segurava o machado. A gente dividia tudo. A marmita de feijão que a mãe dele mandava, as fotos da minha filha crescendo, o medo silencioso antes de entrar num prédio em chamas. As piadas eram nossa armadura. A gente ria da careca do sargento, do ronco do Oliveira, ria de nós mesmos. Porque se a gente não risse, a gente chorava. O humor era o que mantinha a escuridão do lado de fora. E depois do turno, da fumaça, do suor e do medo, tinha a minha paz. Tinha a Ana. Eu chegava em casa e a luz da cozinha estava sempre acesa.
Ela me esperava. Não importava a hora. Ela não perguntava muito. Ela via nos meus olhos. Via a fuligem que não era só da fumaça. Eu tinha um ritual. Tirava as botas na porta. Ia direto pro chuveiro. E ficava lá, debaixo da água quente, por minutos que pareciam horas. Eu esfregava a pele até ficar vermelha, tentando tirar não só a sujeira, mas a memória. O cheiro dos corpos, o som dos soluços, a imagem de uma casa que um dia foi um lar, agora aberta pro céu como uma ferida. Só depois de me sentir minimamente limpo, humano de novo, eu saía do banheiro. E a Ana estava lá, com um prato de comida quente e aquele olhar que dizia tudo. A preocupação estava lá, sim, uma sombra fina no fundo dos olhos dela. Mas o que brilhava mais era o amor. O orgulho silencioso. Ela nunca me pediu para parar. Ela entendia que aquilo não era um emprego. Era quem eu era. Eu era o Miguel, marido da Ana, pai da Júlia. E eu era o bombeiro Miguel. Um pilar. Pelo menos era o que eu pensava. Eu me sentia forte, útil. Minha identidade estava ali, na farda, na sirene, na confiança dos meus irmãos, no abraço seguro da minha mulher. Eu tinha um lugar no mundo. Eu fazia sentido. Até o dia em que o mundo parou de fazer sentido algum. O dia em que o inferno não foi um chamado que eu atendi. Foi um lugar que veio morar dentro de mim. O alarme soou numa terça-feira à tarde. Um dia cinzento, com uma garoa fina que deixava tudo com cara de tristeza. Incêndio de grandes proporções. Galpão têxtil na zona industrial. Uma daquelas construções antigas, de tijolo aparente, com décadas de poeira de algodão e produtos químicos inflamáveis impregnados nas paredes. Um monstro adormecido que tinha acabado de acordar. Quando chegamos, o monstro já estava rugindo. A fumaça não era branca nem cinza. Era preta. Uma fumaça oleosa, pesada, que subia pro céu como se quisesse apagar o sol. O calor. A gente sentiu o calor a 100 metros de distância, dentro do caminhão. Um calor que fazia o ar tremer. O comandante Barros já estava lá, coordenando as equipes. Barros era um homem do tipo que gostava do som da própria voz, da patente no ombro. Tinha subido na carreira mais por política do que por mérito no campo. A gente sabia, mas a hierarquia é a espinha dorsal da corporação. Você obedece. A notícia correu rápido. 2, talvez 3 funcionários presos no escritório do segundo andar. O acesso principal já tinha desabado. A gente teria que entrar pela lateral, por uma área de estoque. Eu e Ricardo nos olhamos. Era o nosso trabalho. A gente se preparou, checou o equipamento um do outro. Máscara de oxigênio. Cilindro cheio. Um último aperto de mão. Vamos buscar os caras, ele disse. E voltar para tomar uma cerveja, eu completei. Era nosso pequeno ritual. Entramos. A porta de metal estava tão quente que a tinta borbulhava. Dentro, era o apocalipse. A visibilidade era quase zero. A fumaça preta era tão densa que parecia sólida. O único guia era a mangueira que a gente arrastava e a luz fraca das nossas lanternas, que mal conseguia cortar aquela sopa escura. O som era ensurdecedor. O rugido do fogo, o barulho de estruturas de metal se contorcendo e gemendo como animais feridos, o chiado constante do nosso rádio. O calor era uma coisa viva. Ele te abraçava, te sufocava, entrava pela gola do casaco, pelas frestas do capacete. Era como andar dentro de um forno. A gente avançava agachado, tateando as paredes. Encontramos a escada de acesso ao segundo andar. Metal. Estava quente pra caralho. A cada passo, um degrau gemia em protesto. Chegamos ao corredor do segundo andar. As chamas dançavam nas paredes, o teto pingava plástico derretido. A gente ouvia um barulho estranho, um estalo grave e contínuo vindo da esquerda. Era o som do concreto trincando sob o calor. Minha experiência, meus instintos, cada fibra do meu corpo gritava que aquela área, a que levava diretamente para onde os escritórios deveriam estar, ia ruir. O fogo tinha comido a sustentação. Barros, aqui é o Miguel. O piso da ala leste tá comprometido. Vamos ter que dar a volta pelo lado oeste, pelo antigo vestiário. É um caminho mais longo, mas é o único seguro, eu disse no rádio, a voz abafada pela máscara. O silêncio na outra ponta durou 2, 3 segundos. Mas na frequência aberta,
Com todo o batalhão ouvindo, pareceu uma eternidade. E então veio a voz dele. Ríspida, cheia de autoridade barata. Negativo, Miguel. As vítimas estão sem tempo. A estrutura foi avaliada. Cumpra a ordem e avance pela ala leste. Agora. Eu senti o sangue gelar, mesmo naquele calor infernal. Ele não estava lá. Ele não estava sentindo o chão tremer sob os meus pés. Ele não estava ouvindo o gemido da morte do concreto. Comandante, repito, a estrutura não vai aguentar. É suicídio, insisti. Minha voz saiu mais como um apelo. A resposta dele foi a facada. A facada que me matou antes mesmo do fogo. Está questionando uma ordem direta. Soldado? Se não tem coragem, peça para sair. Tem quem queira fazer o trabalho. Cumpra a ordem, Miguel. Covarde. Ele me chamou de covarde. Na frente de todos. Na frente do meu parceiro, dos meus irmãos. A palavra ecoou dentro do meu capacete, mais alta que o incêndio. Eu olhei pro Ricardo. Através do visor da máscara dele, eu vi a dúvida. Ele confiava em mim, na minha experiência. Mas a ordem tinha sido dada. Uma ordem direta. Desobedecer significaria o fim da minha carreira, uma marca de insubordinação que eu carregaria para sempre. Obedecer, meu instinto dizia que significaria o nosso fim. Pela lealdade à farda, pela pressão, pela humilhação de ser chamado de covarde, eu cedi. Eu balancei a cabeça pro Ricardo, um sinal de vamos em frente. Dei o primeiro passo na direção que a minha alma gritava para não ir. E então, o mundo acabou. Não houve um aviso. O chão simplesmente desapareceu. Um barulho que não foi um barulho, foi a ausência de som, um vácuo ensurdecedor. E depois o som de 1000 coisas quebrando ao mesmo tempo. Concreto, metal, a nossa confiança, o nosso futuro. Queimos. Foi uma queda no escuro, uma eternidade de um segundo. Aterrissei sobre uma montanha de entulho, o impacto tirando todo o ar dos meus pulmões, uma dor aguda explodindo na minha perna esquerda. Por um momento, só houve escuridão e dor. E o som do fogo, agora mais perto, mais faminto. Ricardo! Eu gritei, a voz rasgando a minha garganta. Miguel, aqui! A voz dele veio fraca, a uns metros de distância. Eu me arrastei na direção dele, a perna quebrada gritando em protesto. E então eu o vi. A luz da minha lanterna revelou a cena que assombra meus pesadelos até hoje. Uma viga de aço, da grossura de um poste, tinha caído sobre as pernas dele, prendendo-o contra uma pilha de maquinário retorcido. Ele estava vivo, consciente. Mas estava preso. O fogo estava por toda parte, nos cercando, fechando o círculo. O calor era insuportável. Calma, irmão, vou te tirar daí, eu disse, a minha voz tentando soar calma. Mas o pânico já me sufocava mais que a fumaça. Eu tentei levantar a viga. Usei toda a minha força, a adrenalina anulando a dor da minha perna. Ela não se moveu 1 centímetro. Era pesada demais. Eu tentei cavar por baixo, mas o metal das máquinas bloqueava o caminho. Miguel, não dá. Ele disse, a voz cheia de uma calma terrível. O fogo tá chegando. Eu vi as chamas lambendo a pilha de entulho perto dos pés dele. O uniforme dele começou a soltar fumaça. Não! Eu não vou te deixar aqui. Eu gritei, desesperado, puxando, empurrando, socando o aço com as minhas luvas. Inútil. Completamente inútil. Miguel, escuta. Ele disse, e tossiu, uma tosse seca, horrível. Diz pra Sônia que eu a amo. Cuida dela, e dos meninos. Os gritos dele começaram logo depois. Não eram gritos de dor. Eram gritos de puro terror, quando o fogo finalmente o alcançou. E eu estava ali, a 2 metros de distância, vendo meu irmão, meu parceiro, queimar vivo. E eu não podia fazer nada. Absolutamente nada. Minha máscara começou a apitar. O ar estava acabando. O fogo lambia as minhas costas. A minha mente se partiu em 2. Uma parte queria ficar ali, morrer com ele, era o certo a se fazer, era o código da Irmandade. A outra parte, a parte animal, a parte que queria viver, que via o rosto da Ana, o rosto da minha filha, gritava para eu correr. Salvar a mim mesmo. Foi a escolha mais impossível que um homem pode fazer. E eu escolhi. Eu recuei.
Eu me arrastei para longe dos gritos dele, para longe do meu irmão. Cada metro que eu me afastava era uma parte da minha alma que eu deixava para trás, queimando junto com ele. Encontrei uma abertura nos escombros, uma pequena passagem que dava para uma área menos atingida. Fui resgatado minutos depois, semiconsciente, a fumaça tóxica finalmente me derrubando. Ricardo não. O corpo dele, ou o que sobrou dele, só foi encontrado horas depois. A humilhação veio logo em seguida, mais cruel que as queimaduras de 2º grau nas minhas costas. No hospital, ainda dopado de morfina, eu ouvi os primeiros sussurros. No inquérito oficial, a minha história não importava. A minha hesitação inicial, o meu alerta pelo rádio, foi convenientemente transformado em um momento de indecisão que pode ter custado tempo precioso. O comandante Barros, agora Coronel Barros, por sua bravura na coordenação, omitiu completamente a sua ordem direta. Omitiu o meu aviso. E os outros? As testemunhas que ouviram a conversa no rádio? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor, cúmplice. Ninguém queria cruzar o caminho do novo herói da corporação. Ninguém queria manchar a própria carreira para defender um colega que já estava sendo pintado como o vilão. De repente, eu não era mais o irmão. Eu era o bode expiatório. A mancha na honra do batalhão. A palavra covarde, antes sussurrada por Barros, agora era um eco nos corredores do quartel, nos olhares que se desviavam de mim. Meus irmãos, os homens com quem eu dividi o pão e o risco de morte, agora me olhavam com desprezo, com pena, com acusação. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao funeral. Eu fui. Eu tinha que ir. Minha perna engessada, apoiado em muletas, eu parecia a materialização da minha própria falha. Eu vi a Sônia, a viúva de Ricardo. A mulher que me recebia em sua casa com um sorriso, que me chamava de cunhado. Ela me viu do outro lado do cemitério. O rosto dela, inchado de tanto chorar, se transformou. A dor deu lugar a um ódio puro, gelado. Um olhar que me atravessou e me cravou no chão. Eu não perdi só o meu melhor amigo. Eu não perdi só o meu emprego, porque o afastamento por estresse pós-traumático era só um eufemismo para uma expulsão silenciosa. Naquele dia, eu perdi a minha honra, a minha identidade, a minha alma. Eu fui condenado à morte, mesmo tendo sobrevivido. Naquele momento, diante do caixão do meu irmão, vendo o ódio nos olhos da mulher que um dia me chamou de amigo, meu chão não desapareceu, ele foi arrancado debaixo de mim e jogado no fogo. Foi a dor mais profunda que já senti. Se você já passou por uma grande decepção e entende o que é ter o coração partido pela traição, por favor, curta este vídeo para eu saber que não estou sozinho nesta jornada. O que veio depois foi o silêncio. Um silêncio mais alto, mais ensurdecedor que qualquer sirene, que qualquer grito. O silêncio de uma casa onde o propósito tinha morrido. Eu não era mais bombeiro. E se eu não era bombeiro, eu não era nada. Os dias se arrastavam numa névoa cinzenta. Eu acordava e não havia o cheiro do café do Souza. Não havia o som do rádio. Não havia o toque do alarme para me tirar da minha própria cabeça. E a minha cabeça era um lugar perigoso para se estar. As noites eram piores. Eu fechava os olhos e estava de volta ao galpão. O calor, a fumaça, o peso da viga. E os gritos. Os gritos do Ricardo. Eu acordava suando frio, gritando o nome dele, e a Ana estava lá, tentando me abraçar, mas eu me afastava. Eu não merecia o conforto dela. Como eu podia ser abraçado quando meu irmão tinha queimado? A depressão me consumiu por dentro. Era como um fogo lento, um fogo sem chamas, só aquela fumaça tóxica que envenenava cada pensamento, cada respiração. Ana tentava. Deus sabe como ela tentava. Ela conversava comigo, me trazia comida, sugeria passeios. Mas era como gritar para alguém no fundo de um poço. A minha voz não saía. Eu estava trancado, e a chave estava perdida no meio daqueles escombros. A vergonha era um peso constante nos meus ombros. A perda do salário, as contas se acumulando. Eu, que sempre fui o provedor, o pilar, agora via a Ana fazendo bicos de costura até tarde da noite para pagar a luz. Eu via a preocupação no rosto dela quando ela achava que eu não estava olhando. A pena. Aquilo era pior que o ódio. Eu tentei encontrar outros empregos. Fiz uns bicos de segurança em supermercado, mas o barulho,
As luzes, as pessoas, tudo me deixava em pânico. Tentei ser motorista de aplicativo, mas a cidade era um labirinto de memórias. Cada esquina me lembrava de uma ocorrência, de uma vida salva, de uma vida perdida. Meu nome estava manchado. A cidade era pequena demais. Eu era o bombeiro que deixou o parceiro morrer. Eu ouvia os sussurros quando entrava na padaria. Via os pais puxando os filhos para perto, como se a minha covardia fosse contagiosa. Então, o álcool apareceu. Não como um amigo, mas como um anestesista. Uma dose, depois duas, depois uma garrafa. A cachaça barata não trazia alegria, não trazia esquecimento. Mas ela abafava os gritos na minha cabeça. Por algumas horas, o silêncio lá fora e o barulho aqui dentro ficavam no mesmo volume. Minha aparência refletia a minha alma. A barba por fazer, o cabelo sujo, as mesmas roupas por dias. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu via um estranho com olhos vazios, fundos, assombrados. Fantasma. A distância entre mim e a Ana se tornou um abismo. A gente dormia na mesma cama, mas vivia em continentes diferentes. As tentativas dela de conversar foram se tornando mais raras, substituídas por um suspiro cansado. O amor ainda estava lá, eu via nos gestos dela, mas estava soterrado sob camadas de exaustão, de frustração, de pena. Eu estava me afogando, e estava puxando ela junto comigo. O fundo do poço chegou numa noite de chuva. Eu tinha bebido mais do que o normal. Ana chegou do trabalho, exausta, e me viu largado no sofá. Ela não disse nada. Só começou a chorar. Um choro silencioso, de quem não tem mais forças nem para brigar. Aquele choro me quebrou. A dor no rosto dela era um reflexo da minha própria destruição. Eu me levantei, sem dizer uma palavra, e saí. Andei sem rumo na chuva, deixando a água lavar a sujeira do meu rosto, mas ela não podia lavar a sujeira de dentro. Acabei na casa dos meus pais, ou no que restou dela. Eles já tinham falecido há anos. A casa estava vazia, mas nos fundos, havia um velho galpão. O galpão do meu avô. Um homem que eu mal conheci, que morreu quando eu era muito pequeno. O lugar estava abandonado há décadas. A porta de madeira gemia em protesto quando a empurrei. O cheiro era de tempo, de poeira, de madeira podre e de memórias esquecidas. Teias de aranha cobriam tudo como um sudário. Eu não sei por que fui para lá. Talvez eu só precisasse de um lugar onde ninguém pudesse me ver. Um lugar tão quebrado quanto eu. Comecei a rumor a bagunça. Sem pensar. Um movimento mecânico para ocupar as mãos, para calar a mente. Joguei fora latas velhas, empilhei tábuas apodrecidas. O suor se misturava com a chuva na minha roupa. E então, debaixo de uma lona empoeirada, eu a encontrei. Forja. Estava enferrujada, coberta de sujeira, mas era sólida. Uma estrutura de tijolos com uma boca escura, como a entrada de uma caverna. Ao lado, uma bigorna, maciça, plantada num toco de madeira. Um martelo pesado, com o cabo de madeira liso pelo uso, descansava ao lado. Eu não sabia nada sobre aquilo. Para mim, era só um monte de ferro velho. Mas havia algo sólido, permanente naquele lugar. Continuei a limpeza e, num canto escuro, encontrei um caixote de madeira. Dentro, embrulhados em couro, estavam os diários dele. Cadernos com capa dura, as páginas amareladas pelo tempo, a caligrafia elegante, quase desenhada. Eu me sentei no chão sujo e comecei a ler. E o mundo mudou de novo. Meu avô não era só um faz-tudo, como minha mãe costumava dizer. Ele era um mestre ferreiro. Um artista. Os diários eram um tesouro. Havia anotações técnicas sobre os tipos de aço, sobre a temperatura ideal para a têmpera, sobre a dança entre o fogo e o metal. Mas havia mais. Havia reflexos. Havia filosofia. Ele não escrevia sobre o fogo como um inimigo, como a força de destruição que eu conhecia tão bem. Ele escrevia sobre o fogo como um parceiro. Uma força da natureza a ser respeitada, controlada e usada para criar. O fogo não é mau, ele escreveu numa página. Ele é apenas poder em sua forma mais pura. O desafio do ferreiro não é apagar o fogo, mas convencê-lo a trabalhar a seu favor. É pegar a sua raiva e transformá-la em forma. É dar um propósito ao calor.
Eu passei a noite inteira ali, no chão frio do galpão, lendo aqueles diários. O cheiro de mofo e couro se misturando com a minha desesperança. Ele falava em dar forma ao metal, em transformar a força bruta em algo útil, belo, durável. Em pegar algo rígido e inflexível, e através do fogo e da pressão, torná-lo em algo novo, mais forte. Era uma alquimia que eu não entendia com a mente, mas que a minha alma, de alguma forma, reconhecia. E então, no meio do último diário, eu encontrei uma folha dobrada. Esboço. Um desenho detalhado, feito com uma precisão de engenheiro, de um machado. Mas não era um machado qualquer. Era um machado de bombeiro. O cabo era ergonômico, a cabeça tinha um equilíbrio perfeito entre o peso para o corte e a ponta para a perfuração. Havia anotações na margem sobre o tipo de aço, sobre um método de forja que criava uma lâmina mais resistente, menos propensa a quebrar. Um design que ele chamou de o rompedor de barreiras. Um projeto que, por algum motivo, ele nunca realizou. Eu fiquei olhando para aquele desenho por um tempo que não sei medir. O mundo lá fora, a chuva, a minha dor, tudo desapareceu. Ali, naquela folha de papel amarelado, havia um legado. Um propósito esquecido. O fogo que me destruiu, talvez, só talvez, ele também pudesse me reconstruir. Naquela noite, no fundo do poço, no meio das ruínas da minha vida e das ruínas do galpão do meu avô, uma faísca. Uma pequena, frágil, quase imperceptível chama de algo que não era dor ou vergonha se acendeu dentro de mim. Pela primeira vez em meses, eu não pensei em morrer. Eu pensei em criar. Reconstruir aquela forja se tornou uma obsessão. Foi a primeira coisa que fez sentido desde o incêndio. Eu não sabia por onde começar. Passei dias limpando o lugar, estudando os diários do meu avô, tentando decifrar seus códigos, suas anotações. A linguagem do aço, do carbono, da temperatura. Era como aprender um novo idioma. Um idioma de fogo e força. Eu não tinha dinheiro. Vendi o pouco que me restava de valor. Um relógio antigo, a minha aliança de casamento. Ana chorou quando viu meu dedo vazio. É só por um tempo, eu prometi, e pela primeira vez, eu acreditei na minha própria promessa. Eu mostrei a ela os diários, o desenho do machado. Ela não entendeu a ferraria, mas ela entendeu a faísca no meu olho. Ela viu que eu não estava mais olhando para o abismo. Eu estava olhando para a forja. E isso foi o suficiente para ela. Consegui carvão, comprei alguns pedaços de aço em um ferro velho. O trabalho era brutal. Físico. Exaustivo. Consertar o fole para soprar o ar, reconstruir a chaminé de tijolos. Minhas mãos, acostumadas com as luvas grossas de bombeiro, ficaram em carne viva. Eu me queimava, me cortava. Meu corpo, amolecido pelo álcool e pela inércia, doía de uma forma que eu não sentia há anos. Mas era uma dor boa. Era uma dor de esforço, de construção. Cada martelada na bigorna era um soco nos meus fantasmas. O som agudo, metálico, repetitivo, era um mantra. Tam. O rosto de Barros. Tam. A palavra covarde. Tam. O olhar de Sônia. Tam. 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 Os gritos de Ricardo. O barulho da oficina abafava o barulho da minha mente. O calor da forja era diferente do calor do incêndio. Aquele era um caos que devorava. Este era um calor que eu controlava. Eu abria a passagem de ar, eu adicionava carvão, eu decidia a intensidade da chama. Pela primeira vez, eu estava no controle do fogo. As primeiras tentativas foram um desastre. O aço esquentava demais e se desfazia em faíscas. Ou não esquentava o suficiente e se partia com a primeira martelada. Eu errava o golpe, o martelo ricocheteava, quase quebrando meu pulso. Eu jogava as peças deformadas num canto, xingando, frustrado, querendo desistir. Mas então eu olhava para o desenho do meu avô, para a caligrafia dele, e eu voltava. Eu lia os diários de novo. Paciência, ele escreveu. O aço tem memória. Trate-o com pressa e ele se lembrará com uma fratura. Trate-o com respeito e ele lhe dará a sua força. Ana via a minha luta. No começo, ela observava de longe, da porta do galpão, com uma expressão de quem não sabe se chama um médico ou um padre. Mas aos poucos, ela começou a ver a mudança. Eu estava mais magro, sempre coberto de fuligem e suor.
mas meus olhos não estavam mais vazios. Havia uma concentração neles, um foco. Ela começou a me trazer um copo de água, um prato de comida. Ela cuidava das minhas queimaduras à noite, passando pomada nas minhas mãos em carne viva, sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós não era mais um abismo de dor. Era um silêncio de cumplicidade. A forja estava reconstruindo a mim, e no processo, estava reconstruindo a nós dois. Meses se passaram. Meses de suor, de fuligem, de pequenas vitórias e grandes derrotas. Eu aprendi a ler a cor do aço. O vermelho cereja, o laranja, o amarelo claro, o branco incandescente. Cada cor um segredo, uma temperatura, uma possibilidade. Aprendi o ritmo da martelada, a música da bigorna. Aprendi a dobrar o metal sobre si mesmo, de novo e de novo, criando as camadas que os diários chamavam de aço damasco, um aço que era ao mesmo tempo duro e flexível. Forte e resiliente. Como um homem deveria ser. E então, um dia, eu consegui. Eu peguei o melhor pedaço de aço que tinha, trabalhei nele por dias, sem pressa, com respeito. O fogo, o martelo, a bigorna. O suor pingando do meu rosto e evaporando no metal quente. Eu dei forma à lâmina, ao gancho. Eu talhei o cabo de ipê, lixando até que se encaixasse na minha mão como se tivesse nascido ali. Eu juntei as duas partes. E lá estava ele. O machado do diário do meu avô. Não era só uma ferramenta. Era mais. As linhas do aço damasco na lâmina pareciam um mapa, contando a história da sua criação, do fogo e da pressão. Estava perfeitamente equilibrado. Eu o segurei. O peso era familiar, mas diferente de qualquer machado que eu já tivesse usado. Era uma extensão do meu braço. Eu olhei para aquela peça, forjada com meu próprio suor, meu próprio sangue, minha própria dor. E pela primeira vez desde a tragédia, eu senti orgulho. Um orgulho limpo, sólido, pesado como o aço. Mas a verdadeira vitória, o momento que realmente mudou tudo, veio uma semana depois. Eu juntei toda a coragem que me restava e procurei o chefe Alencar. Um chefe de batalhão da velha guarda, já aposentado. Um homem de poucas palavras, mas de uma integridade inquestionável. Ele nunca tinha me acusado abertamente, mas eu sempre senti que ele nunca engoliu a história oficial sobre o incêndio do galpão. Ele morava num sítio pequeno, fora da cidade. Eu cheguei lá, com o machado enrolado num pano. Ele me recebeu na varanda, o rosto enrugado, os olhos ainda afiados como os de uma águia. Ele me olhou, não com pena, mas com uma curiosidade cautelosa. Eu não disse muito. Apenas desenrolei o pano e entreguei o machado a ele. Ele o pegou. A primeira coisa que ele fez foi testar o equilíbrio, jogando-o de leve de uma mão para a outra. Ele passou o polegar na lâmina, com o cuidado de um especialista. Ele se levantou, foi até um toco de madeira no quintal, e deu um único golpe. O machado entrou na madeira como se fosse manteiga, com um som limpo, satisfatório. Ele puxou a lâmina para fora, examinou-a contra a luz. Não havia uma única moça. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para a ferramenta. E então ele olhou para mim. Olhou fundo nos meus olhos. E disse: Miguel, isso aqui não é só um machado. Isso aqui pode salvar vidas. Isso tem alma. Aquelas palavras. Aquelas poucas palavras daquele homem que eu respeitava mais que qualquer general, foram como uma chuva no deserto da minha alma. A valediceo. A absolvição que eu não sabia que estava procurando. Meu filho mais novo virou chefe de pelotão em outra cidade. Ele continuou. A molecada de hoje só recebe equipamento de licitação, feito do pior metal. Quero que você faça um desses para ele. Eu pago o que você pedir. Aquela primeira encomenda. Aquela primeira venda. Foi mais do que dinheiro. Foi a prova de que eu podia criar algo de valor a partir do meu inferno pessoal. Eu senti meu propósito se renovando. Uma versão diferente dele. Eu não era mais o homem que corria para dentro do fogo. Mas talvez eu pudesse ser o homem que dava aos meus irmãos as melhores ferramentas para que eles pudessem enfrentar o fogo e mais importante, voltar para casa. Voltar para suas anas, para seus filhos. O filho do chefe Alencar usou o machado num resgate complicado, arrombando uma porta de metal que outras ferramentas não conseguiram vencer. A história começou a se espalhar. De boca em boca.
Um bombeiro contava para outro, num churrasco, num treinamento. Tem um cara, um ex-bombeiro, que faz umas ferramentas de outro mundo. As primeiras ligações eram de cidades distantes, de gente que não conhecia a minha história, a minha mancha. Eles não procuravam o bode expiatório. Eles procuravam o artesão, o ferreiro bombeiro. Um apelido que começou como uma piada e acabou virando minha marca. Eles me procuravam porque eu falava a língua deles. Eu sabia o que era segurar uma ferramenta com uma luva grossa, no escuro, com o chão tremendo. Eu sabia a importância de 1 centímetro a mais no cabo de um pé de cabra, do ângulo exato na lâmina de um machado de resgate. Cada ferramenta que eu forjava carregava a memória da minha experiência e a sabedoria dos diários do meu avô. Eu não fazia peças em série. Eu conversava com cada bombeiro. Entendia a sua necessidade. Criava ferramentas personalizadas. Arietes mais leves, mas com maior poder de impacto. Corta-frios que não perdiam o fio. Cada peça era única, forjada para uma mão específica, para uma função específica. O galpão do meu avô ficou pequeno. Com a ajuda de um pequeno empréstimo, que consegui com o chefe Alencar como fiador, aluguei uma oficina maior. Contratei 2 rapazes da vizinhança, ensinei a eles os fundamentos, a respeitar o fogo. A minha pequena vingança silenciosa se tornou um negócio próspero. Eu, o homem que a cidade tinha cuspido fora, agora enviava minhas criações para corporações de todo o país. Eu passei de um pária a uma lenda silenciosa no mundo dos bombeiros. O homem cuja tragédia pessoal tinha se transformado na fonte da sua excelência. A cicatriz que virou a assinatura do mestre. Foi ali, com as minhas próprias mãos sujas de graxa e fuligem, no calor da minha própria forja, que comecei a reescrever a minha história. Deixei de ser a vítima e me tornei o autor do meu destino. Se a minha jornada de superação está te inspirando, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos e fazer parte desta comunidade de recomeços. Os anos passaram como o calor que sobe da forja, distorcendo o tempo. A oficina cresceu. O nome Ferreiro Bombeiro se tornou sinônimo de qualidade, de confiança. Minha vida com a Ana. Minha vida com a Ana floresceu de novo, mais forte do que antes. As fundações que quase ruíram foram reforjadas no fogo, como o melhor aço. Compramos uma casa nossa, com um pequeno jardim que ela cuidava com o mesmo carinho que um dia cuidou das minhas feridas. A gente não falava muito do passado. Não precisava. As minhas mãos calejadas, a paz nos meus olhos, a risada dela que voltou a preencher a casa. Tudo isso dizia que tínhamos sobrevivido. Eu fiz as pazes com os fantasmas. Os gritos de Ricardo nos meus sonhos se tornaram mais raros, substituídos pelo som rítmico do martelo na bigorna. Eu honrava a memória dele em cada ferramenta que eu fazia, em cada detalhe de segurança que eu insistia em aprimorar. Cada peça era uma promessa silenciosa: isso não vai acontecer de novo. Um dia, uma tarde de sol forte que fazia o asfalto brilhar, um carro preto, oficial, com vidros escuros, parou em frente à oficina. A poeira da rua se assentou lentamente. Da porta do motorista desceu um homem de farda. Mas foi o homem que desceu do banco de passageiro que fez o meu coração parar por um segundo. Mais velho, os cabelos grisalhos nas têmporas, a barriga um pouco maior sob a farda impecável. Mas os olhos eram os mesmos. Arrogance. Frios. Era ele. Agora Coronel Barros. O arquiteto da minha queda, o fantasma-chefe. Ele não veio por acaso. Eu sabia disso. As notícias correm. O corpo de bombeiros da minha antiga cidade, o batalhão dele, estava passando por uma crise. Equipamentos de baixa qualidade, comprados na licitação mais barata, tinham falhado em 2 operações recentes. Numa delas, um bombeiro jovem quebrou o braço quando o cabo de um ariete se partiu. Na outra, uma escada emperrou, atrasando um resgate. A imprensa local estava caindo em cima. A reputação do coronel estava em jogo. E, em algum momento, alguém deve ter dito a ele: Coronel, tem um ferreiro, dizem que é o melhor do país. As ferramentas dele não quebram. E aqui estava ele, na minha porta, sem fazer a menor ideia de que o tal ferreiro lendário era o homem que ele tinha destruído anos atrás. Ele entrou na oficina, ajeitando a túnica, o rosto torcido numa careta por causa do cheiro de carvão e do calor. Meus rapazes pararam o trabalho,
o som dos martelos cessando, criando um silêncio pesado. Eu estava nos fundos, perto da forja, com o rosto sujo, o avental de couro manchado. Eu não me movi. Apenas o observei andar pelo meu território. Ele olhava para as ferramentas penduradas nas paredes, para as peças em brasa, para a ordem no meio do meu caos criativo. E então, os olhos dele encontraram os meus. E o mundo parou de novo. Eu vi o momento exato do reconhecimento. Uma pequena contração na mandíbula. Os olhos se arregalando por uma fração de segundo. O choque. A tentativa imediata de disfarçar, de recompor a máscara de autoridade. Tarde demais. Eu já tinha visto. Miguel. Ele disse, a voz tentando soar surpresa, casual, como se tivesse encontrado um velho conhecido na rua. Não sabia que era você, o dono disto aqui. Coronel, eu respondi, a minha voz calma, nivelada. Eu sequei o suor da testa com as costas da mão, deixando uma marca de fuligem. Eu não era mais o soldado acuado. Eu era o mestre daquele lugar. O dono daquelas chamas. Aquele era o meu território. O poder, ali, era meu. Ele tentou manter a postura. Fico feliz em ver que você se reergueu. A vida continua, não é mesmo? Conversa fiada. Ele precisava de mim. A ironia era tão densa que eu podia senti-la no ar, mais pesada que a fumaça. Eu vim fazer uma encomenda, ele disse, indo direto ao ponto, tentando transformar aquilo numa transação comercial comum. Precisamos reequipar todo o batalhão. Um contrato grande. Para o estado inteiro, talvez. O confronto final. Ali, no meio do meu santuário, ao som do fogo crepitando na forja. Não foi com gritos. Não foi com acusações. Foi com uma calma cortante, mais afiada que qualquer lâmina que eu já forjei. Eu me lembro daquele dia, coronel, eu comecei, e a voz dele morreu na garganta. Lembro do calor, da fumaça preta e tóxica. Lembro de sentir o chão tremer sob os meus pés. Lembro de avisar no rádio que a estrutura da ala leste estava comprometida. Que era suicídio avançar por ali. Ele tentou me interromper, abriu a boca, mas eu continuei, sem aumentar o tom de voz. E eu me lembro de receber uma ordem direta. Cumpra a ordem, Miguel. Uma acusação de covardia, na frequência aberta, para todo mundo ouvir. Eu obedeci, coronel. Por lealdade. Por hierarquia. E meu parceiro, meu irmão, morreu queimado porque eu obedeci à sua ordem. Eu não falei com raiva. A raiva já tinha sido martelada, transformada em outra coisa naquele lugar. Eu falei com a clareza de quem passou anos revivendo cada segundo, de quem fez as pazes com seus demônios. Eu não estava o acusando. Eu estava apenas narrando os fatos. Isso não é verdade, a investigação. Ele começou a balbuciar, o rosto ficando vermelho sob o bronzeado. Eu não preciso da sua confissão, eu o cortei. Eu não preciso que o mundo saiba. Eu sei a verdade. E você sabe a verdade. E nós dois sabemos que você dorme com ela todas as noites, assim como eu dormi por muito tempo. A diferença é que os meus fantasmas, eu os coloquei para trabalhar. Os seus ainda devem te cobrar um preço alto. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do fole soprando vida no fogo. Ele estava derrotado. Exposto. Não pela minha raiva, mas pela minha calma. A proposta dele ainda estava na mesa. Um contrato milionário. A chance de uma vida. E a minha vingança. A vingança estava ali, tão fácil. Um simples não. Procure outro fornecedor, coronel. Deixá-lo com seus equipamentos de merda, com a sua reputação indo para o ralo. Seria justo. Seria poético. Mas eu olhei ao redor da minha oficina. Para as ferramentas que representavam a minha redenção. Para o fogo que eu tinha aprendido a dominar. E eu soube que não era sobre justiça. Não mais. Era sobre propósito. Eu andei até a parede onde eu guardava as minhas melhores peças, as minhas obras-primas. Peguei um machado. Idêntico àquele primeiro que eu forjei, o rompedor de barreiras. O aço damasco brilhando sob a luz da oficina. Voltei até ele e estendi o machado. Ele hesitou antes de pegar, como se a ferramenta fosse queimar a sua mão. Eu aceito o contrato, eu disse. E eu vi um lampejo de alívio nos olhos dele,
rapidamente substituído por confusão quando eu continuei. Mas não faço isso por você. Faço pelos rapazes. Pelos garotos novos que estão lá, cheios de coragem e com equipamentos que podem matá-los. Faço para que nenhuma outra Sônia perca o marido. Faço para que nenhum deles tenha que escolher entre viver e deixar um irmão para trás. Faço para que cada um deles tenha a melhor chance possível de voltar para casa. Ele me olhou, sem palavras. A vingança dele teria sido me ver quebrado. A minha redenção foi não me tornar igual a ele. Eu tenho as minhas condições, continuei. A primeira, um programa de treinamento obrigatório sobre segurança estrutural em incêndios, para todos os oficiais de comando. Ministrado por mim. A segunda, uma placa de bronze será instalada na entrada principal do quartel, em memória do sargento Ricardo Almeida. Não como uma vítima de um acidente, mas como um herói que morreu no cumprimento do dever. O texto será escrito por mim. Derrotado. Não pela força, não pela humilhação, mas pela integridade. Ele apenas balançou a cabeça, um gesto pequeno. Um sim. Aquele momento não foi sobre perdão. Eu nunca o perdoaria. Foi sobre superação. Sobre ser maior que a injustiça que sofri. Minha redenção não veio quando eu limpei o meu nome perante os outros. Veio quando eu aceitei quem eu me tornei por causa, e apesar, da minha dor. A história termina aqui. Ou melhor, ela continua aqui. Na minha oficina. É tarde da noite. O contrato foi cumprido. As ferramentas foram entregues. A placa foi instalada. Eu mesmo a parafusei na parede do quartel, sob o olhar silencioso dos bombeiros da nova geração e de um coronel que envelheceu 10 anos. Eu estou sozinho, observando as brasas na forja morrerem lentamente. O vermelho vivo se tornando laranja, depois um vermelho escuro, até restar apenas o calor silencioso sob as cinzas. A chama. A força que um dia me traumatizou, que me roubou tudo. Agora é a minha ferramenta. A minha arte. A minha paz. É uma chama contida, controlada. Uma força que eu não derrotei, mas que aprendi a respeitar e a guiar. Ana entra na oficina. Ela não diz nada. Apenas vem por trás e me abraça, descansando a cabeça nas minhas costas. O cheiro dela, de casa, de paz, se mistura com o cheiro de carvão e aço. Eu não sou mais assombrado. As cicatrizes ainda estão aqui, nas minhas costas, na minha perna, na minha alma. Mas elas não doem mais. Elas contam a minha história. A história de um homem que foi ao inferno, e de lá, não trouxe o ódio. Trouxe a habilidade de forjar a salvação para os outros. Eu encontrei a minha paz. Não no esquecimento, mas na transformação. O fogo não levou a minha alma. Ele apenas a temperou. Hoje, eu entendo que as feridas do passado não definem quem somos, mas o que fazemos com elas, sim. Agradeço imensamente por você ter ouvido a minha história até aqui. Se ela te tocou, compartilhe-a com alguém que precise de uma luz, e deixe um comentário com uma palavra de força e esperança. Juntos, somos mais fortes.